Observando a história da Comunhão Cristã Shalom, eu sou muito grato pela manifestação de Deus em nosso meio. E nós temos colocado desde a conferência profética o tema Transformados pela Sua Glória. E eu entendo que Deus quer manifestar cada dia mais a Sua glória em nosso meio. E cada vez com mais intensidade. E nós temos visto o favor de Deus nessas semanas. E em preparação para aqueles dias que nós tivemos com o Kevin, eu trouxe 2 mensagens. A primeira mensagem era chamados à liberdade. E eu queria repetir algumas coisas. Chamados à liberdade do quê? Para quê? A liberdade de fazer a nossa própria vontade, a liberdade de estarmos debaixo do jugo do pecado, de fazermos o que não queremos e ficarmos nesse conflito com as nossas vidas. Nós queremos fazer o bem, mas não conseguimos, e nós fomos libertos disso. E hoje nós podemos escolher a vontade de Deus para as nossas vidas. Não são mais nossos pensamentos e nem nossos caminhos, mas é o pensamento de Deus e o caminho de Deus que a gente segue. Então, o nosso maior desejo, a nossa maior oração no nosso caminhar é agradar a Deus. Olhar para Deus e agradar a Ele, somente a Ele. E isso traz um desafio tremendo nas nossas vidas, porque nós estamos tão acostumados e a nossa alma tem tanta informação de ela fazer sempre o que lhe apraz, o que ele quer, o que ela quer, ou o que nós discernimos por sendo correto, e nem sempre é o que é estabelecido pela vontade de Deus. Então, no louvor, a pergunta é como Ele quer que eu me expresse diante dEle? E a Bíblia diz lá em Timóteo que Deus quer que todo homem levante as mãos. O levantar as mãos é uma expressão de agradecer a Deus. Eu tinha isso assim, isso não é meu jeito de louvar a Deus. E aí eu comecei a aprender assim, né? Levantava a mão assim. E levantava um pouquinho, depois eu aprendi que podia levantar mais. Até que o dia o Espírito Santo ministrou meu coração e disse: o quanto você levanta a sua mão a Deus é a sua expressão do quanto você quer dele. É uma expressão externa, sim, mas é uma expressão. E se isso agrada, meu Deus, eu vou levantar sempre as minhas mãos. E procuro ficar o máximo possível quando tenho essa oportunidade de levantar as minhas mãos, até o limite das minhas forças, porque eu quero é agradar a Deus. Eu não quero o meu jeito, eu quero o jeito que Ele estabeleceu. E não é de hoje, não é desses dias, mas o argumento que eu tenho muitas vezes ouvido, mas não é o meu jeito. Eu não gosto de bater palmas, não é o meu jeito, não é o meu jeito, não é o meu jeito, é a alma falando. Não é o Espírito de Deus falando a nós. Porque Deus fala muito claro, se é para levantar as mãos, então essa é a vontade do Espírito. E assim nós temos outras coisas como Deus quer que a gente adore a Ele, como Deus quer que a gente celebre a Ele. E para isso nós somos livres. Mas eu não quero levantar a mão, então tudo bem. Não precisa, isso é uma questão sua com Deus. Mas a palavra de Deus é muito clara quando ela fala conosco. Então nós somos chamados à liberdade, somos livres para fazer a vontade de Deus e não seguir a nossa própria vontade que caracteriza o pecado. A segunda a mensagem que eu trouxe é a chamados à liberdade, uma sequência. Nós somos libertos do medo. Então, nós fomos justificados em Cristo Jesus. E aquele medo que entrou no ser humano, quando ele seguiu o seu próprio caminho e decidiu desobedecer a Deus, o que aconteceu? Entrou o medo e as pessoas foram movidas, estavam debaixo do medo, sempre debaixo do medo. A lei, inclusive, ela trouxe também uma certa lei, o medo de errar, o medo de não agradar a Deus, o medo de não fazer as coisas, as pessoas sendo dominadas pelo medo. E em Cristo Jesus nós somos livres do medo. Sobre a sua vida não tem mais dívida. Os seus pecados estão perdoados. Você está livre de dívida. Você está livre para andar e servir a Deus
como um filho, como uma filha amada. Não há condenação mais sobre a sua vida, não há acusação mais que prevaleça contra a sua vida, porque o próprio Deus defende a sua vida. Os pecados estão perdoados. Ele é meu filho e minha filha amada, e eu tenho prazer na vida deles. Eles têm algumas coisas para acertar? Tem, mas são meus filhos. Eu vou tratar com eles, eu vou cuidar deles. Ninguém precisa acusar um ao outro e dizer, você precisa acertar a tua vida, você precisa acertar a tua vida. O próprio Espírito Santo vai tratando conosco, seja por intermédio no grupo familiar, quando nós oramos juntos, ou pela leitura da palavra de Deus. O Espírito Santo é que nos convence. Então nós somos declarados justos diante de Deus. Nós temos a misericórdia de Deus estabelecida sobre nós, nós temos a graça de Deus estabelecida sobre nós, nós temos a justiça de Deus estabelecida sobre nós, nós temos a herança de Deus estabelecida sobre nós, e nós temos o amor dele estabelecido de nós. Se nós achamos que entendemos o amor de Deus, sem entender a justiça, sem entender a herança, sem entender a graça, nós não entendemos o amor de Deus. O amor de Deus, para ser entendido em sua plenitude, eu preciso ter uma experiência com o poder do Espírito Santo, para que Cristo habite em mim, no meu coração, e eu tenha essa experiência da misericórdia de não receber o que eu mereço, da graça de receber o que eu não mereço, da justiça de ser estabelecido justo, exatamente como Deus quer. Quando eu aceito e entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu estou justificado, estou estabelecido assim. Então o medo não tem mais lugar, você está em casa. E essa era a próxima mensagem que vimos domingo passado. Nós entramos em casa, somos da casa, somos filhos amados e participamos da vida divina. A mesma vida do Senhor Jesus agora se manifesta em nossas vidas. Somos como Ele é, e isso é graça, isso é justiça de Deus, isto é herança da parte de Deus. E nisso tudo nós vamos experimentando o amor de Deus. Então nós entramos na casa reconhecendo o amor de Deus para com as nossas vidas, por meio das nossas ações de graças, como nós aprendemos. A ação de graças, ela sempre traz esse reconhecimento, entendimento da obra, da cruz, do poder de Deus sobre as nossas vidas, da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. A ação de graça faz enaltecer, dá fogo no nosso coração e dá reconhecimento naquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Então, aí nós tivemos o tempo com o Kevin, e alguns se chatearam, e eu peço perdão por ele ter chamado banana. Alguns irmãos e irmãs se sentiram ofendidos com isso. Mas eu confesso, irmãos, eu tenho sido banana muitas vezes na igreja. Quando Deus pede para fazer as coisas para mim, eu não faço. Eu tenho sido banana muitas vezes quando devo exercer a minha fé, e a incredulidade me segura. A falta de confiança, a falta de certeza no amor dele na minha vida. Então, meus irmãos, para mim serviu, mas me serviu para me chacoalhar e me levantar, a me posicionar com mais convicção, com mais certeza no que Deus tem preparado para nós. E eu queria hoje falar com a igreja sobre coisas novas, o novo de Deus. Uma das características do nosso Deus, quando se caminha com Ele, é a novidade. Ele faz coisas novas. Ele é um Deus de novidade, e para nós isso pode ser animador ou ameaçador, pois quando experimentamos coisas novas, nós ficamos às vezes divididos. Será que eu mergulho? Será que eu recebo? Será que não? Será que é certo? Será que é não? E o outro mergulha, e quando nós recebemos o novo fogo de Deus, essa novidade está dentro de nós. E nós lemos lá em Romanos 6,4, que quando nós entramos nessa nova vida, debaixo da graça de Deus, debaixo do favor de Deus, o que acontece? Nós somos chamados e somos levados a andar em novidade de vida. E isso pode ser, eu aprendi isso com o Kevin, isso pode ser definido como avivamento. E eu percebi isso, uma renovação constante na minha vida. Quando eu percebo as coisas novas que Deus vai revelando na minha vida, e as novas maneiras como Ele me usa, eu percebo que isso gera sempre uma expectativa, um desejo pelo outro. E quando eu fico na mesmice, a minha fé como é que fica estagnada, fica parada, eu não consigo avançar com entusiasmo, com alegria, com amor que eu poderia. O avivamento tem essa característica do novo de Deus. E eu gostaria de ler 2 textos, um texto bastante conhecido, lá de Coríntios, mas primeiro o texto de
Isaías 43. Por gentileza, abra a palavra de Deus em Isaías 43. Hoje nós estamos entrando num novo tempo também. O ano do jubileu está fechando pelo calendário bíblico. E a partir de amanhã é novo dia. Hoje é festa das trombetas, hoje é dia de tocar a trombeta e dizer nós estamos acertados com Deus em Cristo Jesus e estamos preparados para o novo de Deus em nossas vidas. Então é um dia especial. Isaías 43, o versículo 18 e 19. Ele diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O outro texto, citando ele de lembrança para você, e você provavelmente vai poder dizer comigo, é uma citação do Velho Testamento que é trazida no Novo, e ele diz assim como está escrito: o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, e que nem penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, queridos, as coisas novas. O que é interessante é que quando fala de coisas novas, são coisas que nós não conhecemos ainda. Eu já ouvi falar do holograma, mas eu não conheço ainda, eu só ouvi falar. Não tive a experiência ainda de ver uma pessoa sendo projetada diante da minha presença, sendo que ela está a 1000 quilômetros daqui. Nós não tivemos, quando falamos de coisas novas, Deus está falando de coisas que nós não tivemos nenhuma experiência com ela. E o que nos é desconhecido causa, como já falei, diferentes sentimentos. Ou o sentimento de não gostar, pois vai me tirar do meu lugar de conforto, daquilo que eu conheço, daquilo que me é cômodo. Ou eu me sinto desafiado. Puxa, eu quero mais disso, eu quero descobrir mais disso. Normalmente o mais jovem ele é na segunda opção e o mais velho é na primeira opção. Mas nós em Cristo Jesus estamos rejuvenescendo a cada dia. Amém? Então o nosso espírito sempre está pronto para as novidades de Deus. O novo, de alguma forma, então, traz esse desconforto e um sentimento de insegurança. E, por outro lado, desperta a curiosidade para aquilo que Deus tem para nós. A pergunta é: você gostaria de experimentar aquilo que você não conhece e que Deus tem preparado para você? Ou você prefere, não, para mim está bom. E está tudo ok também, se você decide ficar na tua. Mas Deus tem mais. E se nós concordamos com Ele, abrimos o nosso coração, Ele abre mais coisas para nós. Esses dias um avô estava contando que ele ofereceu o brócolis para o neto dele de 4 anos. E aí pôs no prato, pôs ali para o netinho, e o netinho disse, não vô, eu não gosto. E o vô perguntou para ele, mas você já experimentou brócolis? Ele disse, não. Como é que se pode dizer, meu filho, que não gosta algo que você não conhece, que nem pôs na boca? Só depois de experimentar é que eu vou perceber o que é e vou ter o discernimento. Normalmente, quem não aceita o dom de línguas, quem que é? É aquele que não tem experiência com o dom de línguas. Porque aquele que tem, ele sabe do valor e da importância disso na sua vida. E assim nós podíamos ir em outras áreas. Deus tem preparado coisas novas. E se eu me preparar para esse novo, Deus vai manifestar isso em nossas vidas. E a maneira que você entra no desconhecido, e esse é um desafio para nós, como é que eu vou identificar o novo de Deus? Como é que eu vou entender o que é novo da parte de Deus para a minha vida? Normalmente nós fazemos o quê? Nós comparamos com o que já conhecemos, comparamos com alguma coisa do nosso passado. Quando vou dizer o vô vai dizer para o netinho, o brócolis, sabe o brócolis, ele vai comparar ele. Ele parece com o quê? Com que gosto parece o brócolis?
Com a cenoura, se for cru. Né? Mais ou menos não. Como é que vocês iam comparar o brócolis, o gosto do brócolis, para quem não sabe? Couve-flor? Também é parecido. Você entende? Quando vem o novo sempre você vai arremeter a uma experiência que você teve, ao entendimento que você teve, aquilo que você conhece. E agora eu queria passear com você lá na festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes é 50 dias, 50 dias depois da festa da Páscoa. Na festa da Páscoa, o povo de Israel festejava a libertação da escravidão, que eles tiveram por 400 anos lá no Egito. E quando eles estavam no Monte Sinai, eles receberam a lei. E essa festa de receber os 10 mandamentos se chamou Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa. E nessa festa, eles estavam lá na normalidade, festejando. Só que Jesus tinha dito para eles, 10 dias antes dessa festa, que eles eram para esperar em Jerusalém e eles seriam batizados com o Espírito Santo. E eles não tinham noção nenhuma do que era ser batizado no Espírito Santo. O que é isso? E eles se propuseram a orar, e eles foram orando 10 dias, 120 pessoas mais ou menos estiveram orando e buscando a Deus e se rendendo à presença de Deus. E o que acontece é que às 9 horas da manhã do primeiro dia de Pentecostes, vem o vento impetuoso, uma rajada de vento, um barulho muito grande que envolveu a cidade de Jerusalém. E às 9 horas da manhã os discípulos foram batizados no Espírito Santo. Sobre a cabeça de cada um veio uma chama de fogo que ficou repousando sobre eles, e eles começaram a se comportar de maneira estranha. E aí as pessoas vieram correndo, a Bíblia diz assim que quando se ouviu aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, estavam atônitos e se admiravam, e perguntavam um para o outro, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo com eles? E uma das primeiras explicações que se tem ali é que as pessoas compararam com quem elas conheciam. Eles estão bêbados, porque um bêbado age assim, fora de controle, chorando, gritando, se rolando. Eles estão bêbados. E os outros dizem, mas como é que a gente consegue entender eles falando a nossa língua, já que a gente veio de vários países? Como é que é isso? Não entendo isso. E aí o que aconteceu? Uma perguntinha, como é que você iria avaliar essa situação se você estivesse lá? O que você iria fazer? Provavelmente você faria que muitos e a maioria de nós ia fazer, ia perguntar onde é que está isso na Bíblia. Onde é que está isso na Bíblia, que alguém que é cheio do Espírito Santo, ele se comporta como um bêbado? Me dá uma base bíblica. E o interessante é que Pedro, ele foi inspirado por Deus e ele recebeu uma leitura nova. Isso se chama revelação. Ele havia lido aquele texto durante a sua vida em Joel capítulo 2 e ele recebeu um novo entendimento. Ele disse, isso que vocês estão vendo aqui é aquilo que Joel estava escrevendo, quando Deus disse que ia derramar o Espírito Santo. Isso é aquilo. É assim que Deus está operando. E aí ele começa a falar sobre sonhos, visões, palavras proféticas, e ele continua a pregação dele, e o que acontece com todo esse processo de manifestação que estava ali, as pessoas se converteram ao Senhor Jesus, foram batizadas, e foi acrescentado naquele dia em torno de 3.000 pessoas ao Evangelho. E a igreja cresceu de 120 para 3.000 em um dia, em uma pregação. E a palavra de Deus se cumpriu na vida de Pedro, que Pedro não tinha noção que Jesus estava falando, quando ele disse, Pedro, vou fazer de você um pescador de homens. Isso era novo, como é que vou pescar homens? Eu sei pescar peixe, mas pescar homem? Como é que é isso? E aí Pedro entendeu a palavra, daquilo que era novo na vida dele. Algum tempo se passou, e o Espírito Santo ele queria alcançar não só o povo judeu, ele queria alcançar todas as nações da terra, como Jesus tinha dado a ordem para eles.
Só que o Espírito Santo ele tinha um problema com Pedro. Porque Pedro ele tinha sido ensinado, tinha sido treinado, tinha sido capacitado dentro da cultura dele, que um judeu ele não tinha relacionamento com um gentil, como eles chamavam, quem não era judeu. Você nem pode tocar neles, e muito menos entrar na casa dele. Essa era agora a interpretação de um texto bíblico que não estava escrito na Bíblia, que não estava escrito na lei, mas eles interpretaram dentro da tradição, da cultura deles, que era isso que Deus estava dizendo. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar com Pedro. Pedro está perto da hora do almoço, ele sobe para o quarto dele e vai orar. E ele começa a orar. E no meio da oração acontece uma visitação na vida dele. A Bíblia chama isso de êxtase. Não é aquele remedinho, não é aquela coisa que a turma toma lá, sei lá, a cor daquilo, como é que é. Mas ele caiu num êxtase. Êxtase pode ser entendido também como emoções muito fortes. Ele ficou tão envolvido com as suas emoções, e na sua oração, não sei se estava chorando, se estava gritando, o que ele estava fazendo no meio das suas orações. Ele estava todo envolvido, o Espírito Santo estava abrindo uma brecha. Como? Mexendo nas emoções de Pedro. Porque o Espírito Santo queria fazer alguma coisa. Queria tratar e usar o Pedro, mas do jeito que ele estava, até com a experiência de Pentecostes, até com o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo não podia levar ele para esse novo que estava por acontecer. E aí Pedro, ele tem no meio desse êxtase que ele está, ele é arrebatado para uma visão. Nessa visão ele interage com essa visão. E ele vê um lençol com animais que a Bíblia diz que são impuros, e o Espírito Santo dizia, e uma voz dizia para ele, coma. Ele disse, não, a Bíblia diz que não é? Não, ele foi argumentando, 3 vezes aconteceu. E quando terminou aquelas visões, o Espírito Santo falou com ele. E aí ele entendeu. E nessa hora batem 3 homens na porta. E quando Pedro desce, ele já sabia quem era, o Espírito Santo já tinha falado para com ele, e ele aceita. E o que acontece? No outro dia eles vão para a cidade, para a casa de Cornélio, que era um centurião, que era um romano, que era aquele que subjugava, era aquele que escravizava o povo judeu. E Pedro foi lá e entrou nessa casa. Começou a pregar o Evangelho, e o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas. E a mesma experiência que eles tiveram em Atos 2, eles tiveram aqui em Atos capítulo 10. Pedro mais tarde teve que ir para Jerusalém prestar contas. Pedro, o que está fazendo? Está agindo fora da Bíblia. E ele foi explicando, foi dando testemunho daquilo que Deus tinha dado. E aí a igreja em Jerusalém, junto os outros, entenderam o que Deus estava fazendo e se alegravam com a novidade de Deus. E a pergunta do Espírito Santo sobre minha vida e sobre a sua vida para o novo de Deus é: como ele pode manifestar o novo e dar a experiência para a sua e para a minha vida, para nós como Igreja Shalom, que nós não conhecemos, e experimentar o desconhecido. Quais são os meus bloqueios, os seus bloqueios, os nossos bloqueios que nós temos em comum, que o Espírito Santo precisa furar para que nós rompamos para o novo, para que nós alcancemos o novo. Qual é o bloqueio, qual é o muro que precisa cair no meu coração, nos meus sentimentos, no meu entendimento, que me limita, assim como limitou a Pedro, debaixo do entendimento que ele tinha das Escrituras, para aquilo que Deus tem preparado para nós. E ele vai vir no nosso contexto de experiências, vai trabalhar a nossa cultura, nosso entendimento bíblico, vai trabalhar a nossa idade, para que ele possa alcançar o novo que ele quer alcançar na minha e na sua vida. Então, o motivo de não termos um mover maior de Deus em nossas vidas, em particular, ou na igreja como um todo, ou no grupo familiar, ou nas nossas celebrações, está na nossa resistência do nosso coração, nos nossos argumentos dentro de nós. Não é pecado que segura o mover de Deus, porque o pecado já está perdoado. Não é falta de conhecimento bíblico, porque nós temos, às vezes, até demais. Não é porque temos problema de poder. Um quer
tirar o outro, passar a perna do outro para que ele possa ser o pastor. Não, não temos o problema de poder. E também não é a falta da vontade de Deus, porque Ele quer manifestar o novo, como Ele diz aqui. Eis que eu faço. Então, o que acontece? O smartphone, ele entrou em uso na comunicação das pessoas e a nossa comunicação mudou. Os nossos relacionamentos mudaram. O e-mail, eu escutava 1 ano, 2 anos atrás, dizendo que o e-mail se tornaria obsoleto. Eu disse, como assim? Hoje o e-mail é institucional. O que nós usamos hoje são outros aplicativos, que agilizam muito mais e nos trazem a rapidez. E você recebe de vez em quando uma mensagem minha, né? Nas manhãs, ou nas tardes, ou nas noites. E se você não recebe, me manda um WhatsApp seu, que daí eu mando para você também, para você poder acompanhar. Nossos dias são dias de novidades. Nossos dias são muito intensos, a tal ponto, por exemplo, que eu aprendi lá na pós-graduação, que eles não lançam mais rapidamente para eles conseguir vender. Senão eles poderiam lançar um novo modelo a cada mês, porque a cada mês tem uma novidade. A cada mês vai se alargando a compreensão e entendimento dos equipamentos, e eles fizeram um combinado entre si, que pelo menos 6 meses eles precisam esperar até o outro lançamento vir, para respeitar o consumidor, senão ele só fica comprando, nunca alcança pegar o último, porque sempre vai ter o último. E em Deus é assim, Ele é mais acelerado ainda do que isso. Ele tem a todo dia uma novidade para a sua vida. Todo dia uma experiência nova na sua leitura da palavra de Deus. Todo dia uma experiência nova na sua vida de oração. Como o Shalom, nós estamos no fim de uma estação velha. Estamos prontos para o novo. E esteja pronto para experiências celestiais. Minha oração é que Deus nos arrebate como igreja na presença dEle um dia, no meio do culto aqui. Que você tenha experiências angelicais vindo, visitando, ministrando a sua vida. Tenha orado, o Senhor me ensina, me mostra o ministério dos anjos, quero conhecê-los. Eu só tenho ouvido falar, eu quero conhecer isso. E nós estamos prontos para esse novo. E esteja pronto para essas experiências que Deus vai dar para você. Ele vai lhe dar um novo estilo de vida. Ele vai mudar a sua maneira de orar. A sua maneira que você orou até hoje foi boa, te trouxe até aqui. Mas há um novo jeito de orar a partir de hoje. Há um novo tempo sobre a sua vida, de você experimentar o agir, o favor, o mover de Deus na sua vida. E isso acontece quando o meu coração está aberto. Deus diz aqui, agora eu trago a luz. E trazer a luz é trazer o entendimento. Agora eu trago aquilo nós não tínhamos a revelação, agora Ele traz uma revelação. Trazer a luz é trazer revelação. O avivamento que nós temos pedido da parte de Deus, Ele está aqui. Só que muitas vezes nós não vemos ainda, mas já está aqui. Os milagres já estão aqui. As curas já estão aqui. As manifestações dos anjos já estão aqui. Tudo que Deus tem preparado para você e para nós nessa nova estação já está. Mas o meu coração precisa se abrir. Meu coração diz, sim, Senhor, prepara-me para o que o novo que está diante de mim. E Ele diz, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Será que falta discernimento? Será que falta entendimento para isso que eu estou fazendo? Vamos abrir os nossos olhos, perceber, discernir, reconhecer o que Deus está fazendo. Me lembro o dia que eu falei para a Silvia que eu falava em línguas. E nós estávamos iniciando nosso relacionamento. E eu queria ter um coração aberto para com ela. Mas eu tinha um medo. Que se a hora que ela se descobrisse, assim como outras pessoas me rejeitaram no passado, ela também me rejeitava. E eu queria ela, né? Quando eu falei para ela, ela, ui! Ela só tinha ouvido falar, de repente tinha um diferente do lado dela. O novo causa isso. Ele diz aqui, farei um caminho no deserto. Colocarei rios no ermo. É como que repetindo a mesma coisa que ele está dizendo. O ermo é um lugar desértico, né? E é interessante que esse texto está dizendo que o lugar favorito de Deus agir e de trazer o avivamento é no deserto, é no ermo. É o lugar impossível.
Sabe, você às vezes que diz assim, Deus nunca vai me usar. É um deserto que Deus vai usar. Você que acha que não é capaz e pela sua história, pela sua experiência de vida, você deu algumas cabeçadas e, não, para mim acabou. Não. Deus está dizendo que Ele vai fazer um caminho, Ele vai abrir o caminho e vai estabelecer esse rio na sua vida. Este é o lugar onde Deus gosta de se manifestar, nos lugares impossíveis, nos lugares mais difíceis. É ali que Ele gosta de operar. Eu repassei aí um filmezinho do Fazendeiro, recebi do Clever o filmezinho. Gostei muito, chorei ouvindo aquele livro. Já conhecia o filme, se você não assistiu ainda, vale a pena assistir o filme O Fazendeiro. É um irmão lá da África do Sul, e nesse momento específico dessa história, ele recebeu da parte de Deus uma palavra que ele deveria de plantar batata. E todo o prognóstico dizia, não plante batata, porque a terra está seca e não tem 3 meses de previsão de chuva. Eles estavam numa situação de deserto. E eles deviam se manter calmos e não plantar nada. E Deus deu uma palavra para Agnos, o nome dele. E os amigos dele começam a conversar com ele. E uma frase que mexeu comigo, ele diz, quanto maior a dificuldade, esse Agnos dizia, e ele bate nos ombros do seu colega, maior será o milagre. Quanto maior a dificuldade, quanto maior o deserto, quanto maior a limitação, maior será o romper de Deus. E é o que Deus tem preparado. Ninguém precisa achar que não será possível a novidade de Deus se manifestar em sua vida, em sua família, em sua empresa, em seu trabalho, na sua vida profissional, nos seus estudos. Ninguém precisa ficar limitado com a experiência do passado. Não se lembre, não considere o seu passado, não é padrão. Olhe para frente. A alegria, o fogo que vem no coração é tremendo que vem. E eu podia ficar falando sobre o beijo, dar uma aula sobre o beijo. Ou eu podia dizer para você, faça como eu. Aí você sabe que é beijar. Eu fui comedido aqui, né? Também, né? Eu só vou entender a partir do momento que eu me exponho a isso. O Espírito Santo, ele precisa, então, descer a nós e nos colocar em exposição para o novo de Deus. E depois ele vai dar a explicação. Pentecostes, ouve a palavra, vocês vão ser batizados no Espírito. E houve aquele reboliço na vida deles, ninguém sabia explicar o que, até a palavra de Deus vir revelada a Pedro, e ele diz, isso é aquilo. O derramar do Espírito é assim. O que acontece? Com revelação. E aí eu gostaria de me expor. Eu tive uma pergunta, quero colocar essa pergunta aqui. Talvez tenha alguém aqui. Eu espero que sim, é a minha oração. Tem alguém aqui que gostaria muito, muito, muito de orar em línguas e que tem sentido limitado até hoje e que gostaria de começar aqui, agora, a orar em línguas? Tem alguém aqui? Vem cá, Marli. Para quem não conhece, a Marli é uma mulher muito sincera. Ela ama a Deus e quer agradar a Deus de todo o coração. Silvia, por gentileza, vem aqui. Então, fique assim, de frente para mim aqui, de lado assim. Olhe para mim aqui, querido. Então, você é muito amada, tá bem? De 0 a 10, o quanto você quer falar? Dê uma nota, de 0 a 10, o quanto você quer falar em línguas? O quanto Deus tem para mim. De 0 a 10, que nota que se quer? 10. 10? Amém? Então você está disposta a tudo? Amém. Amém? Então eu vou te dar uma orientação, eu vou orar com você, brevemente, não vou fazer uma longa oração, e você vai começar a falar em línguas. Amém? Você recebe? É muito simples. Uma das grandes dificuldades que eu tive para ter essa experiência do mover do Espírito Santo na minha vida é que eu queria entender, eu queria explicar. Eu achava que Deus ia pegar a minha boca e me chacoalhar e ficar falando e eu estar fora do ar. E não é assim.
você simplesmente fala o que vem ao teu coração, mas você precisa pronunciar e começar a falar, a pronunciar sons, e esses sons vão vir na sua boca e Ele vai te abençoar. Amém? Amém. Então receba, Marli, sobre a sua vida o mover do Espírito Santo. Seja livre para falar em línguas, pois você é muito amada e isso lhe pertence. Comece a falar, Marli, por gentileza. Libere a sua voz, comece a falar. Não tenha medo. Você tem isso dentro de você, Marli. O Espírito Santo habita na sua vida. Pode falar em línguas, livremente. Isso, comece a falar. Comece a dizer, vai comigo. Vai dizendo assim, xaralama, que cotorera. Isso, vai embora, vai falando. Vai falando. Mais forte, mais forte. Vai deixando mais forte o que Deus tem dado na sua vida. Vai falando mais intensamente na sua vida. Mais forte, mais forte, mais forte. Intensamente. Mais alto, Marli. Mais alto, Marli. Você quer 10, você quer chegar em 10, Marli. Você quer chegar em 10, Marli. Você quer chegar, vai, Marli. Vai, Marli. Hey, korolumamba, te korolo, shei, korolamala. Vai, igreja, ore por ela. Vai, ore por ela, igreja. Declare, sim, Senhor. Teu poder sobre a vida da Marli. Teu poder, Espírito Santo, livre, debaixo do poder do Espírito Santo, Marli. Oh, Espírito, shei, korolomama, yaralama, o Senhor é o seu Deus, Marli, olhe para mim. O Senhor, o seu Deus, é sobre a sua vida. E Ele está falando isso por intermédio da sua boca. Ele está falando da grandeza dEle por intermédio da sua boca. Isso é tão precioso, que você vai conhecer o seu Deus e estabilizar emocionalmente como você tem desejado profundamente no seu coração. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. E fale. Quanto mais falar, mais cresce. Né? Amém? Deus abençoe, querido. Amém. Muito corajosa ela, né? Glória a Deus. Às vezes nós oramos em línguas e oramos assim. E a oração em línguas, à medida que você vai exercitando ela, você vai rompendo para novos níveis. A oração em línguas, ela se separa em dois, né? Aquela que é para edificação pessoal, que a Marli recebeu. E quando a gente recebe para falar em público, a gente recebe um tipo diferente. E ainda se vai assim, são variedades de línguas, né? São diferentes tipos, não é tudo a mesma coisa. Então, às vezes, quando você começa a orar em língua, você parece hebraico, de repente parece que você é um chinês, de repente parece que é um africano, e dependendo da sua entrega, o seu dom ele vai expandindo. Que nem uma criança, ela começa a aprender lá primeiro o gugu dadá, né? Daí depois ela fala trocado as coisas. E ela vai crescendo e ela vai experimentando mais e mais na sua vida. Amém, queridos? Tem mais alguém que gostaria de experimentar alguma coisa em Deus, que não experimentou até hoje, que tem ardido no seu coração? Gostaria de orar com você aqui. Só precisa ter a coragem de sair do seu lugar e vir até aqui, para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. É se expor. Glória a Deus. Gabi, o que você gostaria de receber da parte de Deus? Algo novo, não sei especificamente o que. Então nós vamos orar geral. Não tem uma coisa específica que você percebe assim que Deus quer agir na tua vida, Gabi? Não? Então se prepare. Vai haver uma visitação na sua vida. Amém? Você concorda, igreja? Por gentileza, estenda a mão para com ela. Obrigado, Pai, pela vida da Gabi. E declaramos esse novo de Deus sobre a vida dela, em nome de Jesus. Sim, Espírito Santo de Deus, abre os seus olhos, abre os seus ouvidos, abre o seu discernimento para esse novo do Senhor na sua vida, e que ela venha nos contar na próxima semana da bondade, do agir do Senhor na vida dela, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Então se prepare, Gabi. Amém. Você é muito corajosa, viu? Glória a Deus. Acho que puxou da mãe isso.
Glória a Deus. Amém. Alguém que tem desejado e que gostaria de receber o batismo no Espírito Santo? Puxa, eu já ouvi falar, mas ainda não tenho certeza se eu tenho essa experiência na minha vida. Você pode ter ela aqui agora. É só se expor. É só se expor. Viu como é difícil? O romper de Deus na nossa vida. A gente olha muito uns para os outros, né? A gente olha muito para o nosso passado. A gente se lembra de algumas coisas e isso nos define e nos bloqueia para que Deus tem para nós. Mas a gente precisa se expor para o novo. Quando, por exemplo, eu uso bastante em línguas porque eu entendo que é como que a porta de entrada. É como o primeiro passo para que a gente rompa para outras experiências que o reino de Deus traz consigo. E a gente precisa se expor, porque Deus tem. Fala, Wilson. Sexta-feira eu fui ministrar o irmão da Marlene, ao versículo que eu fui compartilhar com ele. 43, Isaías 43. Isso quer dizer o que para você? Tá, eu ministrei ele para romper o passado sobre a vida dele. Tá? E eu compartilhei com ele lá, que quem sabe, conhece, né? Ele está com câncer, né? Terminal. E a Marlene pediu para mim ir lá orar por ele, eu fui. E pedi para Deus que me desse uma palavra para me compartilhar com ele. E deu isso aqui, um versículo, Isaías 43, 18. Tá? Isso testifica o que no seu coração em relação ao Espírito Santo? Testifica que para a gente avançar tem que romper. Né? Se eu não rompesse agora ali, eu deixava de avançar, né? Algo que Deus tem um novo para mim. Eu não sei qual é esse novo que Ele tem, né? Mas Ele tem algo novo. Então, mas eu preciso romper. Eu preciso me expor, né? Para que Deus venha agir, né? Se eu não me exponho e não tomo uma decisão, né? Deus não vai agir. Ele espera o primeiro passo da gente, né? A postura. E esse texto testifica para você, é Deus falando que Deus falou com você naquele lugar, é isso? Sim, sim. É isso, sim. né? E eu saí de lá, assim, sedenta, assim, com toda a certeza que Deus vai fazer uma obra, vai fazer a cura na vida dele, sabe? Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Amém. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.